Olá, está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei 2401 de 2019 que regulamenta a educação domiciliar no país. O projeto autoriza que os pais que optarem pelo ensino domiciliar terão que formalizar a escolha junto ao Ministério da Educação. A proposta é polêmica. Ensino domiciliar significa, na opinião de alguns especialistas, que os pais se responsabilizarão por todo o processo educacional, inclusive a parte acadêmica que antes estava a cargo da escola. Entre os contrários à proposta está o professor Israel Batista, do PSB do DF, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista de Educação aqui na Câmara. O deputado avalia que a educação domiciliar prejudica o processo educativo por não permitir o desenvolvimento de habilidades socioemotivas, como a autonomia e o autoconhecimento, que só podem ser melhoradas no contato com outras crianças. E é com ele que nós conversamos nesta edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente para conversar sobre esse importante assunto. Eu que agradeço, Fernando, muito obrigado. Eu acho que esse é um tema que precisa ser debatido e que demonstra também a grave crise de prioridades que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Enquanto nós voltamos ao índice de evasão escolar do ano de 2001, com mais de 5 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, o homeschooling parece ser a prioridade do governo. Eu acredito que a gente precise rediscutir a definição das nossas prioridades, já que essa é uma matéria que atinge cerca de 7 mil famílias apenas. Ok, eu fiz uma introdução aqui, deputado, com alguns argumentos favoráveis e contrários, até falei alguns dos argumentos do senhor aí, mas eu vou começar pedindo ao senhor que nos fale aí na visão do senhor quais os principais prejuízos que o ensino domiciliar pode trazer aí para os alunos e para as famílias dos alunos também. Bem, primeiro, o ensino domiciliar, ele traz um componente de individualismo, né? São famílias que realmente estão preocupadas com os seus filhos e que gastam uma enorme energia para tirá-los da escola, no esforço de segregação. E se essas famílias gastassem essa mesma energia para melhorar a oferta de educação que a gente faz no país, seria muito melhor, porque a educação tem uma dimensão comunitária, tem uma dimensão coletiva, né? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é que seria precioso para as escolas brasileiras se essas famílias estivessem focadas em questionar a qualidade da nossa educação e tentar uma melhoria para toda a sociedade brasileira. O principal problema do homeschooling é que a escola tem um papel de socialização. E a escola, ela permite que o aluno tenha uma vida gregária, uma vida social, permite que o aluno seja exposto à diferença, né? Então, além do fato de que a melhoria da escola deve ser uma reivindicação coletiva, nós temos também a questão do direito da criança. Há uma confusão. A escola não é uma mera opção dos pais. A escola é um direito da criança. E a criança é também sujeito de direito pela nossa Constituição e é reconhecida como sujeito de direito de maneira especial pela Carta de 1988. Então, o homeschooling evita ou retira o componente de exposição dos estudantes ao contraditório, à diferença, à pluralidade, né? E nós temos também uma preocupação muito importante com as vulnerabilidades infantis, né? Segundo dados de 2018, praticamente 70% de toda violência sexual contra crianças acontece no ambiente doméstico, né? 37% dos agressores têm vínculo familiar com a criança agredida. E o principal elemento de denúncia é a professora. É a escola que dá ocasião para o estudante tratar sobre esses assuntos. É naquela aula em que a professora explica quais são as partes do corpo que a criança se sente livre para falar de algum tipo de assédio, né? Os números que nós temos no Brasil mostram isso, mas também temos números de pesquisas feitas nos Estados Unidos, que é usado como referência
quando se fala de educação domiciliar, né? Os estudos feitos pela pesquisadora Barbara Knox, né, da Universidade de Wisconsin, ela demonstrou em 2014 que 47% das vítimas de violência infantil nos Estados Unidos tinham sido retiradas da escola pública e colocada em educação domiciliar. E 29% dessas crianças nunca tinham frequentado a escola, né? Então, nós temos um problema muito sério. 76% das crianças vítimas de violência intrafamiliar grave não frequentavam a escola nos Estados Unidos, estavam em regime de educação domiciliar. E os tipos de abuso são muito graves. É claro que as famílias que têm lutado pelo ensino domiciliar querem o melhor de seus filhos. Mas e se famílias despreocupadas com seus filhos se aproveitarem dessa nova legislação, né, para poder infligir a essas crianças abusos físicos, abusos emocionais, verbais, confinamento, privação de alimentos, isolamento, né, exploração sexual, discriminação baseada na identidade, negligência médica, retenção de documentos de identidade da criança e até mesmo, em última instância, tráfico de crianças e adolescentes. Então, o Brasil precisa entender que os países que têm homeschooling já têm homeschooling há muito tempo e mantêm o homeschooling por uma certa inércia. Mas que os países que já deixaram essa prática não pretendem voltar. Me parece que a discussão vai na contramão do mundo, né? Vai na contramão da compreensão de que a escola é um direito da criança, ela não é uma mera opção ou escolha dos pais. Deputado, pegando um gancho exatamente nessa fala que o senhor colocou agora, esse é um argumento que é usado por quem é favorável ao projeto também. Eles dizem que essa já é uma realidade consolidada em muitos países, né? Como é que essa questão deputado, não sei se o senhor entrou nesse tema aí a fundo, como é que essa questão nos países que têm aí um sistema de educação e um sistema econômico parecido com o Brasil? Países que estão mais ou menos na mesma condição do Brasil. Como é que é essa questão do homeschooling lá? Bem, a maioria dos países que tem reformas educacionais recentes extinguiu essa modalidade de ensino. E os países que mantêm o homeschooling estão em sério debate sobre isso, especialmente os Estados Unidos, justamente porque, como as crianças em homeschooling, elas não são vistas regularmente por aqueles que têm a obrigação de reportar qualquer irregularidade, qualquer suspeita, como os professores, pedagogos, né? Isso está gerando uma dificuldade do Estado norte-americano, né, de controlar, de saber o que está acontecendo com essas crianças. O isolamento é um fator de risco muito conhecido para o abuso infantil, já é reconhecido como um dos principais fatores de risco, né? Os pais que educam suas crianças em casa, por mais que tenham boa intenção, podem acabar exercendo um controle total sobre o tipo de contatos que os seus filhos têm. Isso não contribui para uma sociedade democrática. Então, nós precisamos reconhecer que a escola oferece recursos escolares para que essa criança seja protegida, muitas vezes, de um perigo que mora em casa, né? Que mora com a própria família. Então, com todo o respeito que nós temos aos pais, a maioria deles, os que eu conversei, são muito preocupados com o desenvolvimento de seus filhos, mas o que eu temo é que alguns mal intencionados se aproveitem disso. Outros países, no mesmo nível do Brasil, e que têm reformas educacionais recentes, já reconheceram que o isolamento da criança não é bom para o desenvolvimento infantil, que a escola e a família devem agir juntos para educar as crianças, que a escola deve ser permeável à presença da família. E aí eu falo algo de coração. Eu queria que a energia dessas famílias que estão defendendo a educação domiciliar
fosse gasta na defesa de uma escola pública de qualidade para todos os brasileirinhos e brasileirinhas que precisam da escola, que precisam da merenda e que precisam conviver com meninos e meninas diferentes, né? Quem dera se esses filhos dessas famílias, que muitas vezes têm condições financeiras para bancar uma educação domiciliar, pudessem conviver com crianças pobres, crianças pretas, pardas, diferentes, e pudessem trocar experiências e criar vínculos de solidariedade que só a escola é capaz de criar. Perfeito. Esse é outro ponto interessante, né, deputado? Eu acho que a questão da escola pública, por ela ter um nível financeiro e às vezes até de educação dos pais muito acentuado em relação à privada, então os efeitos do que o senhor está colocando na escola pública, eles se acentuam muito mais, né? Exatamente, porque a gente está criando o apartheid educacional, né? Você tem os meninos de condomínio que têm uma educação completamente distante da realidade de outros meninos e meninas das favelas, por exemplo, né? E que acabam não trocando experiências, acabam tendo uma visão muito restrita de mundo, né? Acabam entendendo que o mundo é só aquela bolha na qual eles vivem. A gente precisa de uma escola mais inclusiva, mais misturada e que faça nascer em nós um senso de responsabilidade pelo nosso Brasil. Perfeito. A produção está me avisando aqui que já está terminando o tempo, deputado. A gente podia conversar, acho que mais 1 hora sobre isso, né? Mas aí eu deixaria 1 minuto aí rapidinho para o senhor fazer as considerações finais e a gente encerrar. Eu quero dizer que os pais têm todo o direito de querer educar seus filhos, mas nós vivemos numa sociedade coletiva, democrática, plural, diversa. E a escola é o local apropriado para que a criança desenvolva as habilidades sociais, as habilidades emocionais. A habilidade social e emocional só pode surgir da família e da convivência com os colegas na escola. Eu até entendo que muitos pais que têm boa educação podem ajudar na habilidade cognitiva dos filhos. Ensinar matemática, português, ciências, né? Mas é na escola que o menino aprende a falar em público, é na escola que o menino aprende a resolver suas divergências com um coleguinha, é na escola que ele encontra uma professora casca grossa que vai ensiná-lo a enfrentar os desafios e vai torná-lo um cidadão e um homem responsável. Deputado, muito obrigado pela participação no programa e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Obrigado. Eu conversei com o deputado Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, sobre as questões envolvendo a educação domiciliar no país. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.